9 Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 790. Hecate, a deusa da magia. Isso é Eva. Autor, o próprio Victor sublinhado Esman. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Eu estava esperando por vocês, deusas, demônios e matadores de deuses, disse uma mulher com cabelos negros caindo até os ombros e olhos negros penetrantes, usando um vestido preto adornado com detalhes vermelhos e dourados. Com 177 centímetros de altura, sua presença era magnética, revelando um corpo esguio e gracioso em perfeita harmonia. Skatash estreitou os olhos para a mulher à sua frente. Hecate, a deusa da magia. Apesar de possuir esse título, sua magia não era a mesma das bruxas. Eles eram semelhantes, mas diferentes ao mesmo tempo. A razão para esta diferença reside na fonte da sua energia. A magia de Hecate dependia mais do poder divino do que da energia usada pelas bruxas. Embora a magia de Hecate fosse mais potente, era menos versátil em comparação com a magia das bruxas, que abrangia todos os elementos e podia até explorar os poderes das trevas e da luz. Então, a magia de Hecate foi melhor? Isso foi discutível. Em termos de poder bruto, o dela era sem dúvida superior, mas em termos de complexidade, ficou aquém. Em última análise, como Merlin afirmou, energia era energia, tudo dependia de como os indivíduos o exerciam. Eu me pergunto o que Merlin diria se visse esta mulher. Afinal, a própria existência de Merlin vai contra tudo o que ela representa. Merlin era um homem que usava a magia das bruxas, algo que deveria ser impossível. Mesmo depois de se tornar um demônio, ele revolucionou a magia demoníaca, outro feito considerado impossível. Por causa de indivíduos como Merlin, Victor e seu professor, Dunskyte, Skatash nunca acreditou que algo fosse impossível. Só porque ninguém tinha feito algo antes, não significava que não pudesse ser feito no futuro. Um exemplo perfeito disso foi a situação com Diablo. Em teoria, combinar trevas e luz no mesmo ser, criando um híbrido, deveria ser impossível. No entanto, Diablo conseguiu isso, embora apenas parcialmente. Devo dizer, Hecate, você tem um lindo templo aqui. Ou é um castelo? Afrodite comentou, olhando para a paisagem surreal ao redor deles. Já não parecia que estavam no inferno, pois a transição de dentro do templo para fora do templo era marcante. Enquanto o exterior era uma paisagem desolada de morte e decadência, dentro do templo de Hecate tudo parecia mais vivo. É um castelo que construí sobre meu templo, então o termo correto é castelo. Hecate olhou em volta e acrescentou, seu nome é Ashaion, o castelo do eclipse. Interessante. E pensar que você usaria um termo humano para o seu castelo, Afrodite comentou. O que posso dizer? Os humanos são bastante criativos, dadas as suas vidas efêmeras, comentou Hecate. O que você está falando? Nyx perguntou. O nome do castelo. Ashaion, ou como é conhecido pelos humanos, Ashaé. É um termo que eles usam para organismos unicelulares sem núcleo celular. Nyx olhou para Afrodite como se ela estivesse falando uma língua totalmente diferente. Pense nisso como uma palavra que os humanos deram para algo que descobriram. Afrodite suspirou, percebendo que Nyx tinha pouca interação com a sociedade humana, e mesmo que ela tivesse, certamente não era para estudar biologia. Ok, Nyx decidiu não insistir nisso, pois não parecia significativo, mesmo sabendo que Hecate nunca fazia nada sem um propósito. Se ela deu um nome tão peculiar ao seu castelo, devia haver uma razão. Usando sua divindade onde nada poderia ser escondido dela, Nyx sentiu uma reação no subsolo. Há algo, ou melhor, algo ridiculamente enorme, estava abaixo deles. Ah? O que é isso? Enquanto ela tentava investigar mais, ela sentiu algo bloqueando sua divindade. Eu apreciaria se você não tentasse ser intrometida, Nyx. Você bloqueou minha divindade? Hecate nem era uma deusa primordial. Como ela poderia bloquear a divindade de Nyx? Deveria ter sido impossível. Parte da minha existência, quando alcancei o auge da minha divindade, foi estudar maneiras de combater os deuses primordiais do meu panteão, especialmente você e Erebus, que viviam perto da minha casa. Indivíduos irritantes que podem ir e vir de qualquer lugar como pragas. Depois de muitos anos de estudo, descobri várias maneiras desagradáveis de lidar com você. Hecate sorriu fracamente.
E todas as descobertas da minha pesquisa estão instaladas neste castelo. Você gostaria de experimentá-las? Hecate parecia bastante animada para testar todas as contramedidas que havia desenvolvido. Prefiro não. Nyx pode ser arrogante, mas ela não era tola. Ela não subestimaria alguém como Hecate, um gênio totalmente dedicado ao seu ofício. Essas pessoas eram as mais perigosas de serem provocadas, pois não descansariam até que tivessem sua vingança. Entendo. Que pena, comentou Hecate. Ela imaginou esta mulher parecia genuinamente desapontada. Ela realmente queria tanto testar suas contramedidas. Nyx achou Hecate bastante corajosa, considerando que ela estava falando de seres como deuses primordiais, que eram praticamente imbatíveis em seus próprios panteões. Então, por que esse grupo estranho e poderoso veio à minha casa? Hecate perguntou. É bem simples, na verdade. Afrodite sorriu gentilmente. Oh! Nós queremos isso. Afrodite apontou para um jardim distante com tons cinza e preto. Hecate olhou para onde Afrodite estava apontando e ficou sem palavras. Então ela olhou para Afrodite e fez uma pergunta muito honesta. Você está brincando? Parece que estou brincando. Afrodite respondeu. Não, parece que você não está brincando. Mas isso não faz sentido. Que tipo de grupo traz tamanho poder militar, capaz de destruir vários deuses, só para pegar algumas plantas? Ela estava totalmente sem palavras. Até mesmo seu ato de nobreza voou pela janela. Você está olhando para um grupo na sua frente que fez exatamente isso, Afrodite respondeu com confiança. Hecate olhou para Afrodite por longos 10 segundos, depois olhou para todas as mulheres do grupo, incluindo Nyx, e viu que suas expressões não haviam mudado. De repente, toda a excitação que ela sentia desapareceu. Ela esperava muito deste encontro. Afinal, já fazia muito tempo que indivíduos tão poderosos não a visitavam. Era como se um NET importante trabalhasse secretamente para o governo na proteção cibernética e, de repente, o presidente do país viesse visitá-lo. Suspiro. Pegue o quanto quiser e vá embora. Hecate soltou um longo suspiro. Obrigada, Hecate. Você salvou nossas vidas, Afrodite disse com um grande sorriso. Hecate ergueu uma sobrancelha ao ouvir as palavras de Afrodite. Por que você está reagindo assim? É apenas uma planta que acalma os nervos dos deuses, certo? Exatamente. Por causa do meu amante, as deuses do meu grupo estão bastante excitadas. Esta planta é bastante útil para acalmá-las. Hecate encarou Afrodite por um longo tempo. Seu cérebro estava em branco e seus pensamentos ficaram ausentes por uns bons 30 segundos nesse estado de descrença. Então, seu cérebro começou a reiniciar. Que razão ridícula. Ela não pôde deixar de pensar. Eles realmente só vieram pegar algumas plantas estúpidas. Hecate olhou incrédula para o grupo de mulheres se afastando ao longe. Embora tivessem vindo aqui apenas para recuperar plantas, ela pensou que as mulheres tentariam conversar com ela ou até mesmo sugerir uma aliança ou algo assim. Ela acreditava que eles estavam usando as plantas como desculpa, e seu objetivo principal era a própria Hecate. Afinal, apesar de não aparecer muito no Olimpo ou no mundo mortal, ela era uma deusa bastante popular, sabia? Até o próprio Zeus teve que vir ao submundo para pedir a Hecate que reabastecesse o escudo do palácio no Monte Olimpo, um escudo que protegia os deuses em caso de invasão, transformando um palácio em uma fortaleza. Ela era uma deusa importante. Então, por que essas mulheres a trataram como se ela fosse o ar? Mesmo a própria Gold Killer, ou aquela mulher com chifres demoníacos e aparência intimidadora, não demonstrou interesse em falar com ela. Eles simplesmente vieram. Colocaram várias plantas em sacos com espaço dimensional, uma ideia que ela achou bastante interessante e pretendia ver se conseguia replicar mais tarde, e foram embora. De alguma forma, Hecate se sentiu bastante irritada agora. O espelho do quarto dela mudou repentinamente e Perséfone apareceu. Então o que aconteceu? Ela perguntou. Hecate olhou para Perséfone.novelusb.com. Perséfone ficou um pouco surpresa com o olhar irritado de Hecate. O que aconteceu? O que eles discutiram com Hecate? A curiosidade encheu o coração de Perséfone. Ela queria saber que tipo de segredos aquele grupo havia discutido com Hecate. Mas essas mulheres vieram aqui só para pegar algumas malditas plantas e foram embora. Exatamente. Essa foi minha reação exata.
Que tipo de grupo envia uma deusa primordial, uma matadora de deuses, uma porra deusa da beleza e um demônio assustador para pegar malditas plantas? Plantas, caramba. Por um momento, Perséfone pensou que Hecate estava mentindo, mas esse pensamento desapareceu completamente quando ela viu a reação honesta de sua amiga. Que plantas eles queriam? E para que as usariam? Aparentemente, a deusa da beleza tem um novo amante, e eles foderam com tanto calor e suor que isso começou a afetar as deusas ao seu redor, e ela veio buscar essa planta para aquelas deusas se acalmarem. Hecate falou com desdém. Um longo silêncio caiu ao redor, e nesse silêncio, Perséfone não pôde deixar de notar o tom de inveja de Hecate. Essa mulher está com tesão? Bem, ela mal sai de casa, então é inevitável que ela tenha desejos. Hecate estreitou os olhos. Eu sinto que você pensou algo terrível de mim agora há pouco. É apenas a sua imaginação. Isso é o que as pessoas dizem quando pensam algo ruim sobre outras pessoas, falou Hecate. Como eu disse, você está pensando demais. Perséfone permaneceu inexpressiva e rapidamente mudou de assunto. E pensar que eles vieram para este lugar só para isso, e trouxeram tanto poder militar também. Eles tentaram trazer você para a aliança deles ou algo assim? Eles nem tentaram. Ela explodiu novamente. Esses bastardos me ignoraram completamente. Eles estavam agindo como se eu fosse algum vendedor de plantas ou algo assim. Eles até me deram isso. Ela pegou o que parecia ser uma pintura do seu tamanho, coberta com um embrulho de presente. O que é aquilo? Afrodite não disse. Ela apenas disse que foi um presente que eles prepararam ou algo assim. O que você está esperando? Abra. Pode ser algo importante. TSK, tenho certeza que é algo inútil. Hecate estalou os dedos e logo o embrulho começou a desaparecer, e o que viram o chocou completamente. Hecate. Perséfone chamou Hecate. Mas a deusa da magia simplesmente a ignorou enquanto ela olhava, chocada com a imagem de um homem de terno sentado em um trono. Ele estava sentado ali confortavelmente, a cabeça apoiada na mão e um leve sorriso no rosto. Ele tinha cabelo preto curto e olhos violetas estreitos, como os de um réptil. Hecate. Esse sim. Você finalmente ouviu. Você se perdeu por muito tempo lá. Do que você está falando? Eu não me perdi, você está falando bobagem. Hecate bufou enquanto desviava o olhar da pintura, embora de vez em quando ela olhasse rapidamente e mudasse o olhar. Hecate ficou completamente surpresa com a imagem no quadro. Quem é esse homem gostoso? E pensar que a deusa da beleza lhe daria o retrato do marido como presente, o que ela está planejando. Perséfone falou com um brilho nos olhos. Seu marido. Ela é casada? Ah, você não sabia disso, né? Esqueça isso. Este é o marido dela? Droga. Que mulher de sorte. Vendo que ela não poderia conversar com a deusa descontente agora, Perséfone declarou. Hecate, irei buscar a pintura, ok? Claro que não. Ele é meu. Ele me foi dado de presente. Hecate rapidamente negou. Perséfone abriu os olhos ligeiramente em choque com a recusa de Hecate. Hecate, por que você está negando isso? Você não tem interesse nisso, certo? Sim, você está certo, mas ele é meu. O retrato me foi dado. Portanto, não vou desistir dele. Perséfone estreitou os olhos. Hecate, como sua rainha, ordeno que você me dê a pintura. Minha rainha pode beijar minha bunda protuberante. Hecate bufou. A pintura é minha e não vou dá-la a ninguém. Mulher, pare de ser irracional. Você disse que não tinha interesse em coisas artísticas anos atrás. Posso me interessar por isso agora? Não posso. As pessoas mudam com o tempo, e os deuses também. Esse tipo de discussão começou a ir e vir entre as duas mulheres mais poderosas do inferno grego. Ninguém sabia o propósito pelo qual Afrodite deu esta pintura para Hecate, mas uma coisa era certa, ela conseguiu causar um pouco de caos com esta ação. Dê para mim. Isso é uma ordem. Nunca. É meu. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 791. A jornada. Rouxinol. A Sam estava olhando para um grupo de mulheres à sua frente com uma expressão indiferente. Após um longo e interminável período de investigação minuciosa por 2 mulheres assustadoras, Agnes e Natasia, ele finalmente foi autorizado a se aproximar do grupo para ensinar seus alunos. Mas nem em seus sonhos mais loucos ele esperava essa visão à sua frente. Então, quem é ele? Pepper perguntou curiosamente.
Nosso novo professor que nosso marido arranjou, respondeu Lacusa entediado. Hugh, nós realmente temos que treinar? Siena reclamou. Não seja preguiçoso, ou você quer ficar para trás e ficar mais fraco. Você sabe o que acontecerá se da língua minha mãe considerarem você fraco, Ruby falou. Siena estremeceu. Tudo bem, vou treinar, ela murmurou. Por que estou aqui de novo? Vitória ergueu a mão. Para que mais, minha irmãzinha? É para você treinar, é claro, Natasia assentiu. Certo, como esposa de Darling, você não pode ser fraco, ou serão aproveitados. Força é necessária. Sasa concordou, balançando a cabeça com a mãe. Não me lembro de ter me tornado esposa de Victor. Diga isso antes de assinar o contrato de casamento, minha querida tia. Victoria estava prestes a dizer algo, mas decidiu ficar em silêncio. Afinal, Sasa estava certa. Se ela não quisesse nada com Victor, ela teria fugido daquele maldito incidente. Ela era muito tímida para aceitar isso completamente, considerando que o homem com quem ela era casada era dividido entre sua irmã e sua sobrinha. Deixando isso de lado, se eu estiver aqui, quem administrará nosso clã enquanto estivermos fora? Victoria perguntou. Claro, será Tatsuya e sua amada bruxa, Hecate. Natasia assentiu. Estou indo embora, Victoria declarou rapidamente, mas foi interrompida por Sasa e Natasia, que apareceram ao lado dela e a seguraram pelo braço, levantando-a ligeiramente no ar. Me deixar ir. Pare de incomodar seu filho. Deixe-o se divertir com a bruxa. Quem sabe? Talvez você tenha um neto no futuro, falou Sasa. Nunca. Natasia lutou ainda mais. Ele ainda é um bebê. Ele tem apenas 100 anos. Devo protegê-lo. Pare com o drama. Apesar de ser jovem, ele já é bastante forte, não no nível anormal de Victor, mas ele é um gênio que poucos podem igualar devido à herança de controle de ilusão de seu pai. Natasia revirou os olhos. Isso é mais calmo do que eu pensava. Jeanne murmurou. Somente quando seres caóticos como Violette, Agnes, Natasia, Morgana, Maria e Roberta estão juntos é que tudo vira uma bagunça. Essas mulheres não têm senso de decência, disse Stia. Quem não tem decência, sua deusa excitada. Stia regalou os olhos e deu um pulo para trás, apenas para ver a Agnes olhando para ela com uma expressão neutra. Agnes. Quando você apareceu atrás de mim? Agora mesmo. Como? Uma nova técnica que estou desenvolvendo, disse Agnes, mas não deu mais detalhes. Voltando ao assunto. Você esqueceu Afrodite, sua deusa excitada. Uma veia saltou na cabeça de Stia. Eu não sou uma deusa com tesão. Pare de difamar minha imagem. Então pare de me chamar de ser caótico. Sou uma mulher muito quieta e compreensiva. A expressão de Stia tornou-se neutra e ela olhou para Agnes com um olhar visivelmente confuso e um pouco preocupado. Você está experimentando drogas ilícitas? Que tipo de alucinações você está vendo agora? Eu não estou experimentando nada. De alguma forma, a bondade genuína de Stia magoou Agnes. Eu não sou tão caótico, certo? Pelos padrões dos vampiros, sou normal, ela pensou. Jeanne revirou os olhos diante dessa situação. Ela ainda estava surpresa que essas mulheres não percebessem o quão anormais eram. Então, novamente, não posso julgar muito, já que estou vivo desde o início. A Sam, que estava olhando para este grupo, ficou simplesmente sem palavras. Quantas esposas esse homem tem? E por que eles são todos tão lindos? A Sam sentiu como se tivesse entrado em um jardim proibido onde residiam as mulheres mais bonitas que existiam ou algo parecido. Mal sabia ele que este jardim tinha um guardião. Uma rajada de vento foi sentida ao redor e os instintos de ação ficaram confusos. Ele rapidamente olhou em volta e antes que pudesse reagir, algo apareceu na sua frente. Era uma mulher belíssima, ainda mais linda que todas as outras presentes, mas não foi isso que lhe chamou a atenção. Era o olhar neutro da mulher e suas feições dracônicas. Zaladrak abriu bem as asas, cobrindo completamente o luar de Assam. Qualquer ação prejudicial, qualquer movimento errado, qualquer pensamento errado. Os olhos de Zaladrak brilhavam em um violeta intenso. E eu apagarei sua existência. Chamas violetas emanavam da boca de Zaladrak com cada palavra que ela falava. Embora ela falasse em tom neutro, a ameaça em sua voz era inconfundível. Uma ameaça que Assam levava muito a sério. Afinal,
Não era todo dia que um dragão olhava pessoalmente para você. Ele não era tolo, nem era movido pelos seus desejos. Ele não alcançou sua posição atual por ser emotivo. Não se preocupe, Zaladrak. Ele está sendo vigiado. E você sabe que querido não comprometeria nossa segurança. Zaladrak olhou para baixo, especificamente para a sombra de Hassan, e viu vários demônios do desespero, criaturas demoníacas que poderiam se esconder na sombra de um indivíduo. Sem mencionar que ela também sentiu várias mulheres do clã Blanc por perto, observando tudo. Victor não brincou com a segurança de sua família. Mandou um professor, mas esse professor não seria enviado sem ser verificado ou sem vários contratos de confidencialidade que o obrigassem a não falar sobre o que descobriu em Nightingale. Milímetros. Zaladrak assentiu e então voou no ar, pairando ali como se não fosse afetado por tudo. O rei demônio me enviou para treinar alguém. Quem eu vou treinar? Todos nós. Agnes falou. Embora seu foco esteja nas garotas menos experientes. Ela olhou para Violette à distância e assentiu. Violette retribuiu o gesto e caminhou em direção a Sam com o piscineiro atrás dela. Estas são as filhas do rei demônio, disse Agnes. Quando Sam ouviu isso, ele arregalou os olhos em estado de choque. O rei demônio já tem descendentes. De repente, ele sentiu centenas de olhos sobre ele. Ele saiu do estupor e olhou em volta, percebendo que os olhares que sentia vinham de todas as mulheres presentes. Sim, este não é um jardim proibido com as mulheres mais bonitas que existem. Esta é uma armadilha mortal com flores espinhosas capazes de grandes atrocidades. Sam pensou, sentindo um arrepio na espinha. Ele poderia facilmente identificar que as mulheres mais perigosas aqui eram o dragão e a loira chamada Jeanne. Essas duas lhe deram a pior sensação. Você vai treiná-los da maneira que achar melhor. Não posso treiná-los, Sam falou depois de avaliar a situação. Depois voltou seu olhar para Agnes. Os olhos vermelhos de Agnes ficaram sem vida quando ela virou o rosto 90 graus, parecendo muito confusa, mas também muito assustadora. A pior parte é que ela não foi a única a olhar para ele. Quase todas as mulheres presentes tinham uma expressão semelhante, exceto a deusa, que parecia normal. Mas com tudo o que viu neste curto espaço de tempo, ele duvidava muito que esta deusa fosse normal. O que você quer dizer? Por que você não pode treiná-los? Inês persistiu. Meu treinamento é duro, respondeu Sam com o mesmo tom de antes e uma expressão neutra. Apenas uma vez Sam perdeu o controle de suas expressões, e foi quando viu as filhas do rei demônio. Foi uma notícia significativa, mas durante todo o encontro ele permaneceu calmo. Seu treinamento estava tão arraigado em seu corpo que mesmo numa situação como essa, onde vários seres perigosos olhavam para ele, ele se mantinha calmo. E essa atitude surpreendeu as meninas ao seu redor, afinal, suas irmãs não eram seres normais. Além disso, este homem tinha visto os olhares sem vida das mulheres aqui presentes e, se fosse qualquer outra pessoa, já estariam aterrorizadas. Mas ele permaneceu calmo. Como esperado de alguém que herdou o nome Sam. Ele era um mestre. Sam olhou para o piscineiro. Lesões acontecerão e suas mentalidades serão testadas. Não posso treiná-los porque você irá interferir se eu for muito duro. E isso vale para todos os outros alunos também. Achei que seria um motivo mais plausível, mas só isso? Sasa bufou e sorriu divertida. Certo. Achei que seria outro motivo também. Violette revirou os olhos. Acho que ele não sabe sobre os costumes da minha mãe e do meu marido, hein? Pensou Pepper. Mesmo que ele soubesse, seria estranho. Afinal, Darling não compartilha muito sobre sua vida pessoal com estranhos. Ele é extremamente reservado com assuntos delicados, disse Lacus. Querido, hein? Ruby ergueu uma sobrancelha com uma expressão divertida. Lacus corou ligeiramente, mas ela não desviou o olhar. O quê? Todos vocês o chamam assim diretamente. Por que eu não posso? Pare com esse sorriso de merda. Lacus estalou. Ei, Ruby riu levemente. Pepper estremeceu ligeiramente. Essa risada. Porra, no futuro, Ruby vai se tornar uma milf, que diz, arara. A expressão divertida de Ruby desapareceu e ela voltou a ter uma expressão neutra, olhando para a irmã mais velha. Pare de falar bobagem. Eu não sou japonês. Por que diabos eu diria, arara? É mais provável que Aruna, Kage ou mesmo Mizuki se tornem alguém assim. HMM, isso é verdade.
Mas Kaguya cresceu em uma cultura mais orientada para o ocidente, então devemos descartá-la, disse Pepper. Acho que Kaguya permanecerá o mesmo de sempre, mesmo no futuro, apenas mais rígido, destacou Siena. É bem provável, Pepper assentiu. A atmosfera misteriosa desapareceu completamente e as meninas começaram a conversar entre si, ignorando a Sam. Você parece confuso, embora não demonstre, Sam, disse Agnes. Isso é verdade. Porque eles reagiram dessa maneira quando souberam do meu treinamento. Sam decidiu que ser honesto sobre suas dúvidas era o melhor a fazer. É simples. Agnes começou a explicar. Em algum momento de suas vidas, todas as meninas aqui foram treinadas por Skatashi ou mesmo por Darling. E se há uma coisa que você precisa saber é que esses dois indivíduos têm regimes de treinamento semelhantes à tortura. A capacidade de prejudicar entes queridos para seu próprio bem não é algo que todos possam fazer levianamente, especialmente para alguém como o Rei Demônio, disse Sam. Correto. Por causa da natureza de Victor, ele evita o treinamento mais duro para as meninas mais novas, mas para as meninas mais velhas, ele não é fácil, disse Jeanne. O mesmo se aplica ao atual Skatashi. Se fosse o velho Skatashi, ela nem piscaria enquanto submetia as crianças a um treinamento torturante. Mas quando ela conheceu Victor, sua mentalidade mudou e seu treinamento passou de infernal a suportável, pelo menos para as meninas mais novas da família. Aposto que se ela treinasse outro ser fora da família, ela voltaria a ser ela mesma. Métodos antigos. Jeanne pensou. Para ser sincero, não creio que você possa nos ensinar alguma coisa, começou Violette. Sam olhou para Violette de forma neutra. Por que não? Olhe ao redor. Temos os indivíduos mais competentes aqui, um mestre assassino. Violette apontou para uma sombra na árvore, e quando todos olharam na direção que ela apontava, viram Oda encostado na árvore com os braços cruzados. 3 mestres de artes marciais, meu marido, Skatashi, e mais uma mulher que não está presente. Isso também inclui várias mulheres idosas que já andavam pela terra antes mesmo de Jesus existir. As veias saltavam nas cabeças das ditas mulheres velhas. Claro, não se esqueça do dragão também. Violette sorriu ao olhar para o céu onde Zaladrak flutuava, olhando para Sam. E aí está você, o velho da montanha, Sam e Sabá. Sim, você pode ser o sucessor, ou mesmo o velho homem original da montanha, uma existência realmente única. Mas o que você pode nos ensinar? Novelusb.com. Muitos podem confundir a pergunta de Violette com arrogância, mas não foi isso. Ela estava genuinamente intrigada com a situação porque eles precisaram treinar com esse homem quando havia tantos elites presentes. Ela sabia que Victor não cometia erros quando se tratava de sua família, mas não conseguia ver o que esse homem poderia ensinar-lhes. Uma pergunta justa que eu também me faço, Sam falou de forma neutra. Violette ficou confusa com o que ouviu. Porque o Rei Demônio me enviou aqui. O que ele quer que eu te ensine? Essas perguntas sempre vêm à minha mente. Ainda não entendo aquele homem completamente, afinal, eu só o vi brevemente, e nós não nem falo muito. O olhar de Violette passou de confusa a entediada ao ouvir a resposta do homem. Parece que Darling cometeu um erro desta vez. Mas mesmo não conhecendo bem e não entendendo seus motivos, no momento em que cheguei aqui entendi meu papel. Violette ficou em silêncio enquanto todos focavam sua atenção no homem. Com apenas um olhar, pude ver o seu problema. Fé. Fé? Agnes perguntou, confusa. Sim, neste aspecto específico. Comparado ao Rei Demônio, todos vocês estão perdidos. Essas palavras fizeram todas as mulheres estreitarem os olhos perigosamente para Sam. Os únicos indivíduos que passam neste aspecto são. Ele olhou para o dragão no ar. Você. Então ele olhou para Jeanne. Você. Ele olhou para Astia. E você? Explique o que você quer dizer com fight, disse Agnes. Uma convicção. Uma crença. Ou fé. Fé em si mesmo. Fé na própria existência. Os olhos de Astia se arregalaram ao ouvir as palavras de Sam. O pensamento que nutre a alma e faz crescer o seu valor na existência, certo? Sam olhou para Astia. Você como? Astia perguntou em estado de choque. As palavras do homem eram muito familiares para ela. Sam não respondeu, apenas afirmou. O caminho para a divindade é pavimentado através de dificuldades, iluminação e compreensão. Somente quando você compreender a si mesmo e ao mundo ao seu redor você poderá encontrar seu lugar na existência.
Uma aura dourada começou a emanar do corpo do homem, envolvendo-o completamente. Sou San Sabá. Herdei esse nome do meu mestre há 1000 anos e, através dele, alcancei uma altura que nem ele poderia alcançar. Sua aura dourada se espalhou, causando uma rajada de vento. Um deus de alto nível. Agnes arregalou os olhos enquanto olhava para Zaladrak e viu que a expressão do dragão não havia mudado, o que significava que Zaladrak sabia desde o início, e se Zaladrak sabia, significava que Victor também sabia. Afinal, eles tinham os mesmos olhos. É por isso que ela nunca parou de observá-lo. Disse Agnes. Alcancei a divindade através da minha fé. É isso que vou te ensinar, a filosofia da autodescoberta. Uma ferramenta que irá auxiliá-los em sua jornada, seja ela qual for. Espero que ao final das minhas aulas vocês se conheçam melhor do que agora. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 792, A Jornada. 2 horas depois, as meninas estavam na arena, observando Hassan treinando o piscineiro com olhares atentos. Até agora, ele havia ensinado o básico, mas agora ele passou a fazer com que eles lutassem um contra o outro. Era evidente que ele estava aprendendo seus pontos fortes e fracos. Militar, verdade e fé. Sendo este último seu conceito mais forte, narrou Astia, observando a distância enquanto Hassan treinava Neriopis. Pensar que um humano trilharia o caminho que até os deuses consideram desafiador e alcançaria a divindade em tão pouco tempo. Astia ficou totalmente surpresa. Alcançar a divindade como humano foi incrível. Mas tornar-se um deus de alto nível começando como humano foi ainda mais absurdo, um feito quase impossível. Você está me dizendo que este homem conseguiu alcançar a divindade e ascender um deus de alto nível em apenas 1000 anos? O rosto de Natasia mostrou uma pitada de tensão. Hassan Sabá, o original, nasceu cerca de 1000 anos depois de Cristo. Se este homem era seu aprendiz, ele também deve ter nascido nessa época, ponderou Natasia. Errado, disse Hassan enquanto ainda observava a luta entre Opis e Nero. Sim, fui aprendiz de Hassan, mas já era adulto quando o encontrei. Espere. Você está dizendo que viveu mais que ele? Qual é a sua raça? Sazia perguntou. Hassan olhou para Sazia na arquibancada. Eu sou humano. Um humano abençoado por um deus, Zaladrak, que estava sentado na beira da arquibancada, falou em tom neutro enquanto olhava para suas garras afiadas. Todos olharam para Zaladrak. Zaladrak olhou para Hassan. Não minta para nós, declarou ela. Hassan olhou para aqueles olhos violetas que o fizeram sentir-se completamente exposto, como se nenhum segredo pudesse ser escondido daquele olhar. Ainda vou reter informações, meu passado é privado. Justo, Zaladrak assentiu. Jean e este ergueram as sobrancelhas ao ouvir o que Hassan disse. Ambos sabiam muito bem que quando um humano era abençoado por um deus, o deus geralmente exigia algo em troca. Qual foi o preço da sua bênção, Hassan? Estia perguntou. Minha fé. Todos ficaram em silêncio com esta resposta padrão. O deus que me abençoou era excêntrico. Só falou comigo 2 vezes. Nessas ocasiões, sempre me disse para buscar a verdade, a minha verdade. Nas outras vezes ele apareceu, não disse nada, como se apenas aparecesse quando me desviei da minha peregrinação. Hassan terminou de falar e ficou em silêncio, claramente não querendo contar mais sobre o seu passado. Peregrinação, hein? Estia falou de forma neutra, reconhecendo a palavra familiar que era a característica mais forte do deus que ela conhecia. Zaladrak, crie uma cúpula onde o som e a imagem não possam passar. Zaladrak assentiu e falou algo em a linguagem dos dragões, e uma cúpula foi criada ao redor do grupo. A forma como ele descreve suas experiências e sua filosofia é sempre profunda e espiritual. Estia começou a explicar. Essas características me lembram alguém. Quem? Violette perguntou. Buda. Todos ficaram em silêncio. Se é ele quem o estava observando. Faz sentido como Hassan alcançou um nível tão alto de divindade em tão pouco tempo. Mesmo que Hassan não tivesse alcançado a divindade em menos de 1000 anos e tivesse demorado mais, ainda assim seria incrível porque ele não apenas despertou como um deus, mas também aprendeu mais sobre seu conceito para se tornar um deus de alto nível, um feito que até aqueles que nasceram como deuses acharam difícil alcançá-los facilmente. Eu não entendo. Porque faz sentido se for ele. Você pode explicar melhor? A maioria de nós aqui não está familiarizada com assuntos divinos, Sazia falou,
E todos os outros que não eram bem versados em assuntos divinos acordado. Steve olhou para as meninas e, depois de pensar um pouco, escolheu as palavras com cuidado. Para se tornar um deus e dominar um conceito, você precisa de uma jornada de autodescoberta. Quem sou eu? O que sou eu? Qual é o meu propósito? Para onde vou? O que eu quero? Qual é o significado da minha existência? Etc. Pelo menos, esse é o caso dos mortais que não nasceram como deuses. É uma busca interminável de autodescoberta. Somente quando você entende profundamente cada aspecto do seu ser, sua alma se funde com seu corpo, e seu corpo se torna espiritual, e assim sua alma se torna seu próprio corpo. A partir desse momento, você se torna um Deus. Mas a jornada não termina aí, é apenas o começo. Agora que você conhece os seus conceitos que definem quem você é, você precisa aprender mais sobre eles. Neste estágio, você está no mesmo nível dos deuses que nasceram como tais. Começa a busca para entender o seu próprio conceito e a luta contra outros deuses com o mesmo conceito que atrapalham o seu progresso. Por exemplo, Afrodite é a deusa com o conceito de beleza e amor no auge. Ela está no topo da pirâmide nesses conceitos. Assim, ela pode influenciar outros deuses a não progredirem no mesmo conceito que o dela. Isso faz dela a única deusa da beleza e do amor de alto nível. É claro que outros deuses com o mesmo conceito que o dela podem tentar combatê-la ou negociar para que ela não interfira. Ou pode acontecer que um deus entenda o seu conceito tão bem que mesmo com um deus superior presente, eles não o farão. Impedir o seu progresso. Mas na maioria dos casos, o que acontece é um deus de nível superior interferindo e dificultando o progresso de outro deus com o mesmo conceito. É tão mesquinho. Sasa não pôde deixar de dizer, e as meninas concordaram com ela. Para os deuses, o quanto você progrediu em sua divindade é uma forma de status, uma forma de ser único, e lhe dá uma influência considerável em alguns aspectos de outros panteões e, claro, no mundo mortal como bem. Então, eles não querem compartilhar, comentou Estia. E com as mudanças que estão acontecendo no mundo mortal agora, essa luta se tornou ainda mais intensa, disse Gianni. De fato, Estia assentiu. Até eu faço isso. Evito que jovens deusas e deuses com conceito de lar progridam na divindade a um nível autossuficiente. Buda. Não, a própria filosofia que o antigo príncipe da dinastia Sakya, Siddhartha Gautama, criou é uma filosofia que ajuda muitos seres a alcançar a divindade. Claro, isso não significa que todos que se dedicam a esta filosofia irão alcançá-la. No final, ainda é uma jornada de autodescoberta e existem infinitas maneiras de alguém alcançar a iluminação. Albedo Moretti alcançou a divindade simplesmente fazendo o que sempre fez, pesquisando e praticando alquimia. Uma mulher que sempre foi fiel a si mesma. Dunskait alcançou a divindade através do esforço e da iluminação nas runas. Hassan Sabah alcançou a iluminação através da fé e com a ajuda de Buda. Agora, aí vem o que eu disse antes. Se foi ele quem o estava observando, faz sentido como Hassan alcançou um nível tão alto de divindade em tão pouco tempo. A razão para isso é que o aspecto mais forte da divindade de Buda, a jornada. A jornada, hein? Gianni ponderou um pouco sobre o assunto, e então Ali e Ruby arregalaram os olhos. Ambos tiveram uma realização ao mesmo tempo. Você está dizendo que a divindade de Buda acelera a jornada da autodescoberta? Ruby perguntou. Sim. Pelo menos em parte. Hugh, seja mais específica, mulher. Isso acelera ou não? Por que você está se contradizendo? Violeta resmungou. Suspiro. O conceito de a jornada auxilia no progresso da autodescoberta, mas no final, tudo depende de você. Não existem atalhos para a divindade. Esta estava prestes a continuar, mas foi interrompida por Gianni. A menos que você seja a Victoria e tenha uma árvore do mundo dentro de seu corpo que automaticamente nutre sua alma e eventualmente desperte você como um deus. Todos ficaram em silêncio ao ouvir as palavras de Gianni. Ei, irmã mais velha. Acabei de perceber novamente o quão quebrada é a existência do nosso marido. Isso é justo. Pepper disse para Siena. Não, não é, respondeu Siena. Mas a vida é assim. Não há igualdade, disse Lacus. É besteira, comentou Pepper. Milímetros. Lacus assentiu. De fato. Siena concordou. Ei, você diz isso, mas também não é exatamente justo, sabe? Sasa disse. O que você quer dizer? Lacus perguntou.
Sua mãe é uma das mulheres mais fortes que existe, e vocês três são podres de ricos, disse Sasa gentilmente, tentando aliviar a depressão das três irmãs. No entanto, sua gentileza apenas rendeu a eles olhares neutros. Por que você está olhando assim para mim? Sasa perguntou. Não é nada. Ouvir essas palavras de uma mulher cuja tia tem literalmente trilhões no bolso é um insulto, para ser honesto, disse Pepper. Sim, sua tia é rica. Você não pode falar sobre dinheiro conosco, disse Lacus. Não estou. Perdi muito dinheiro devido à invasão, retrucou Victoria. Mas você já está se recuperando, certo? Pimenta disse. Bem. E eventualmente, você terá mais do que tinha antes, certo? Siena disse. Quero dizer. Resumindo, você ficará mais rico do que antes. Os três disseram simultaneamente. Deixe-me falar, caramba. Vitória retrucou. Então, por que você acha que Victor o enviou para nos treinar? Violette perguntou a Estia depois de observar a conversa das meninas por alguns minutos. Ele quer que nos tornemos deusas. Você sabe que isso é impossível, certo? Somos seres no lado negro da balança. Na verdade, estamos no lado negro. Tudo é mais difícil para nós, disse Ruby. Pelo menos temos biscoitos, disse Agnes. E um marido gostoso, disse Natasia. As mulheres apenas lançaram um olhar seco para Natasia. O quê? Estou errado? Natasia ergueu uma sobrancelha. Chega de referências e você, Natasia, pare de ficar com tesão por alguns minutos. Violette a repreendeu para restaurar a ordem. Nunca. Natasia bufou. Estia começou a falar, voltando ao assunto. Acho que Victor enviou a Sano para treiná-la no caminho da divindade, mas para aprender sobre a mentalidade. Oh, mesmo sendo vampiros, vocês ainda podem se tornar deusas. Você apenas despertará conceitos no lado mais sombrio da escala, como medo, escuridão, guerra, etc. Jeanne interrompeu Estia. Legal, disse Violette, e seus olhos, assim como os de todos os outros, brilharam de interesse. Estia olhou para Jeanne com um olhar neutro e fedorento. Sinto muito por interromper. Jeanne sorriu se desculpando. Apesar de querer bufar agora, Estia não foi mesquinha com alguém que se desculpou sinceramente. Está tudo bem. Você está pensando demais nas coisas. Essas palavras fizeram todos ficarem em silêncio e então todos olharam para Zaladrak. O caminho da divindade já foi aberto para você desde o momento em que meu companheiro obteve uma árvore do mundo para ser sua alma. A autodescoberta ainda é necessária. Você precisa entender quem você é na existência e qual o papel que desempenhará, mas a parte difícil do caminho já foi concluída. Você já tem um espaço reservado na existência. Zaladrak relembrou o treinamento de Opizineiro. Então, não pense muito nos objetivos do meu companheiro e apenas olhe para aquele homem e aprenda. Afinal, ele é alguém que trilhou esse caminho antes de você. O silêncio que se seguiu à declaração de Zaladrak foi ensurdecedor, enquanto todos pareciam ponderar suas palavras ambíguas. Jeanne sorriu levemente. Ela provavelmente foi a única que entendeu completamente as palavras de Zaladrak, palavras que somente um ser mortal com a influência de um deus poderia falar. Seus ancestrais devem ter sido muito importantes no passado para terem esse tipo de conhecimento. Você parece entender do que ela está falando, Jeanne, disse Ruby. Sempre é observadora, hein? Jeanne sorriu. Sim, eu entendo. Mas, infelizmente, não posso dar mais detalhes. Por que não? Ruby estreitou os olhos. Como Monkey D. Luffy diz à sua tripulação no arco Sabaody, todos partiram em busca dele. Se esse velho nos disser algo, então desistirei de me tornar o rei dos piratas. Pepper, Lacus, Saz e Ruby apenas aceitaram sua declaração levianamente. Usar essas palavras não era justo. Jeanne sorriu. O importante é a jornada, não o que está no final dela. Não disse nada porque pode atrapalhar o seu próprio caminho, um caminho que vocês têm que descobrir por si mesmos. Isso é algo que também tenho que concordar com Jeanne. Estia começou a falar, chamando a atenção de todos. Já vi muitos mortais correrem para alcançar a divindade, e acabaram perdendo suas vidas no caminho ou se tornando deuses fracassados que nunca conseguiram evoluir seu conceito. Um exemplo perfeito para minhas palavras. Hércules. Zeus, meu tolo irmão, ajudou seu filho semideus a se tornar um deus, mas ele nunca fez progresso em sua própria divindade porque não se entendia.
É claro que Zeus também estava atrapalhando seu progresso. Afinal, ele teme que a profecia de Gaia se torne realidade. Hestia falou com desdém. Outro silêncio seguiu as palavras de Hestia, mas esse silêncio foi quebrado mais rapidamente por Violette. Então, quando Darlin vai voltar? Ele já deveria ter terminado seus negócios em Samar, certo? As meninas olharam para Violette e ficaram admiradas com a facilidade com que ela deixava de lado o assunto importante. Ah, você é impossível, Violette. Este é um assunto importante, certo? Ruby suspirou. Quem se importa? Se não posso conquistá-lo agora porque tenho um monte de merda para fazer, por que deveria me preocupar? Vou deixar para a futura Violette lidar com esses problemas. O que farei agora é simplesmente treinar a arte do assassinato. Preciso melhorar a forma como mato aqueles com eficiência. Violette deu alguns socos imaginários no ar. Zaladrak exibiu um pequeno sorriso. Se há uma mulher que alcançará a divindade mais rápido do que todos neste grupo, provavelmente é você, Violette, seguida por Ana, presumindo que ela resolva o problema dela, é claro. Por que eu? E que problema a Ana tem? Zaladrak não respondeu à pergunta e apenas continuou observando tudo em silêncio. Não me deixe com esse suspense, dragão. Samar, sala pessoal de Victor. Victor riu levemente ao ver a expressão de Violette através dos olhos de Zaladrak. Quando Zaladrak encarava alguém, não era apenas ela olhando, mas Victor também, compartilhando seus sentidos, o que significava que Victor estava atualmente observando todo o treinamento de Opizineiro. Tem certeza de que não preciso dizer nada, companheiro? Zaladrak perguntou. Como disse Jeanne, a jornada é mais importante que o destino. Um dia, eles vão bater em um muro em seu treinamento e força, e somente quando ultrapassarem esse muro é que entenderão sua própria existência. Uma parede, hein? Você bateu naquela parede também? Zaladrak perguntou. Sim. Mas o meu não era apenas uma parede. O meu era um planeta inteiro. Como esperado de você, companheiro, Zaladrak falou com uma voz de admiração, e você conseguiu superar esse planeta. Não, eu falhei. De fato. Eu também fiquei sem palavras. Estou acostumado com fracassos. Já levei várias surras do meu mestre no passado, mas sempre consegui reagir de alguma forma depois de treinar muito. Eu falhei várias vezes em meu treinamento também. Fiz coisas que não deram os resultados que queria, mas de alguma forma, sempre encontrei um jeito. Mas desta vez, simplesmente não consigo fazer nada. Ele riu. Embora não tenha conseguido superar esse obstáculo, ele não ficou infeliz ou triste com isso. Na verdade, ele estava animado. Ele sempre gostou de um desafio. Victor tinha a sensação de que para superar o planeta que bloqueava seu caminho não era necessária força, era outra coisa, e era isso que ele não sabia. É por isso que você está viajando, hein? Sim, de fato. Embora existam outros motivos, como a curiosidade e também as minhas promessas, a maior parte da minha motivação é aprender mais sobre o mundo. Sinto que a resposta para o meu problema virá eventualmente, a jornada, hein? Sim, bem. Estarei sempre com você nesta jornada, meu companheiro. Cuide de mim, Zaladrak. Eu vou. Victor olhou para o lado e viu Roshani olhando para ele com um olhar que parecia poder perfurar seu corpo invencível. Cuide de mim também, Roshani. Roshani assentiu satisfeita. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.